Sejam todos bem-vindos. Como é bom ter vocês junto conosco. É muito bom. Porque, sabe quando você tem algo que te faz feliz? Que te deixa tão leve, o coração fica que parece que nem existe problemas, que você vive num outro mundo. Nós queremos compartilhar com vocês. Esse é o mundo que eu vivo. E esse momento aqui é onde inicia-se essa grandiosidade. Por isso que eu fico feliz quando vocês vêm. Para encontrar o que falta, aquilo que falta para você, que é a paz. Quer se livrar do sofrimento, das doenças, dos vícios, enfim, das mágoas, do ódio. E eu encontrei uma grande paz, eu encontrei um caminho maravilhoso e esse caminho me levou a uma grande luz. E essa luz é Jesus Cristo, é Ele. Hoje, no início das orações, nós temos cada semana, nunca é igual, é diferente. O Miguel se preparou para a leitura, para ele, calma, porque eu tenho que levar os dois lá, Deus quer falar uma coisa para nós, eu não sei o que é. Só vou saber quando eu voltar. Por isso que eu estou aqui acolhendo vocês e dando o meu lugar. Eles vão me substituir. Por alguns minutos. Não vou embora, não. Deus ama os seus filhos. E o que eu tenho para dizer para vocês, que vai vir mais sofrimento. E Ele nos prepara. Ele nos prepara. Quando eu me ajoelhei ali, nossa, parecia que a minha perna ia arrancar. Eu não tenho dor nenhuma, não sinto nada. Graças a Ele. Eu não sinto nada. Trabalhei o dia inteiro hoje, uma semana inteira. Cheguei em casa e disse para a mulher, eu estou cansado. Não quero nem que me fale mais serviço de semana. Mas eu estou muito bem. Não tenho nada. E daí, quando eu me ajoelho, eu começo a ver as coisas ruins que descem sobre a humanidade. Eu não sou Deus. E quem veio aqui por minha causa perdeu seu tempo. Vem aqui por causa de Jesus. É Ele que cura. E é Ele que vai nos libertar de tudo isso. Ele só nos prepara para as tempestades. Porque o sol Ele dá para o bom e dá para o ruim. A chuva Ele dá para o bom e dá para o ruim também. E nós vivemos no meio da humanidade, nós não podemos ter a preferência ou a escolha de escolher viver só do lado dos bons. Então é aí que Deus nos prepara. É aí que Ele nos capacita para poder enfrentar as dificuldades. Mas nós temos a certeza que nós vamos vencer todas as dificuldades, todas. Então se você vem na casa de oração hoje por uma necessidade, eu tenho remédio. Eu tenho remédio. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do amor, é o Deus do impossível. Basta você querer. Porque as pessoas têm a liberdade. Se você veio aqui, mas você não quer ficar curado, você não vai ficar mesmo. Agora, se você quer, você vai. Vai depender só de você. Não vai depender de outras pessoas. Se você está acompanhado da tua família, da esposa, do marido, do filho, do irmão, do primo, é você. E não precisa te preocupar com quem está do teu lado, se preocupa contigo. Esse é o momento de você viver o teu momento. É você e Deus. Quem está do teu lado vai buscar também como você. Eu encontrei esse caminho porque eu me preocupei comigo. E eu quis. Eu lutei. E continuo lutando. Hoje eu quero salvar a humanidade. Hoje eu quero salvar as pessoas, principalmente as pessoas que eu amo. E também aquelas pessoas que eu não amo, eu quero que eles também enxerguem a minha luz e venham junto comigo. Mas quando você ama alguém que convive contigo, do teu lado, dia a dia, você não quer que essa pessoa se perca. Sabe quando você vê uma luz que você sabe que é o único caminho, você encontrou, e as pessoas não enxergam, e só você enxerga, e aquilo vai nos agoniando. Eu começo a olhar para trás, e vejo as pessoas que não querem me acompanhar, mas eu amo essas pessoas. São às vezes pessoas do meu sangue, são pessoas que convivem comigo no dia a dia, amigos. E isso me dá uma agonia, isso me faz mal. Eu ver eles e olhar para eles, ver o sofrimento e ver o caminho que estão trilhando. E para onde estão indo. Que essa é a pior parte. Deus me deu a graça de eu enxergar, saber o que vai acontecer amanhã.
Isso me deixa muito triste. Muitos dias eu fico calado. Eu prefiro me esconder. Ir para um lugar que é onde só eu e a natureza. Ficar lá, porque lá eu não enxergo. Lá eu só enxergo o que é bom. E quando eu estou no meio da humanidade, no meio das pessoas, ajudando, louvando, rezando, comendo, passeando, até numa festa, eu começo a olhar para as pessoas e eu fico olhando para todos. Eu começo a ver as pessoas, eu começo a ver os corações, o sofrimento, o que as pessoas estão em busca daquilo que não vão alcançar, porque buscam no homem, querem pagar para receber uma graça. E Deus não cobra nada de ninguém, faz tudo por amor. Deus só está presente no amor. Nós viemos por amor, eu vim por amor, o grupo veio por amor. Nós viemos por amor, nós lutamos assim, ó. Assim, e é assim que nós vencemos as dificuldades. Nós tratamos de todas as coisas que precisa tratar, mas o assunto tem que ser aquilo que pertence a Deus. A Deus. Aquilo que não fere o coração de Jesus Cristo e Nossa Senhora. Nós temos que buscar aquilo que agrada a Deus. O que faz que agradar a Deus, quando nós agradamos Ele, Ele nos agrada, Ele nos dá os presentes que nós precisamos. Se tornamos filhos verdadeiros de Jesus. Jesus Cristo nos ama muito. Deus nos ama tanto que deu o próprio Filho para nós ter a vida que temos. Então esse amor é um amor muito grande, é um amor que não é conhecido pelo homem. E eu aprendi a amar dessa forma. Eu fico muito triste quando uma pessoa me magoa, quando me machuca. Eu fico muito triste, isso me deixa, olha assim, ó, acaba comigo. Porque Deus nos ensinou a amar. Por que as pessoas não aprendem a amar? Por quê? Por que não amar? Por que brigar? Por que corrigir? Por que maltratar? Se algo que eu faço para alguém machuca, se alguém para de fazer. Tem pessoas que maltratam o companheiro, a companheira, os filhos, a família, o funcionário. Gente, isso não é de Deus. Deus é o amor. Vim aqui na casa de oração para falar de Deus e depois sair daqui praticar o que é ruim. Não, você não é um ser humano do bem. O homem que diz uma coisa e pratica outra, ele não é do bem. O homem do bem é aquele que vive a palavra de Deus. É aquele que fala e vive o que fala. Eu sou um homem que eu mais cuido. É o que eu faço durante o dia. A semana inteira. De segunda a segunda. E na noite, quando eu dormir, eu fico lá me preparando para trazer para vocês algo muito grandioso. Que o homem, a maioria, não pode fazer. E eu posso. Mas na noite, enquanto vocês dormem e descansam, eu trabalho. Eu me entrego a Deus e peço, Senhor, me usa, Senhor, para me levar para os meus irmãos, para as pessoas que precisam. Porque todos vocês são meus irmãos. Somos todos filhos do mesmo Deus. Tem semanas que eu rezo praticamente semana, quase todos os dias, quase a noite toda. Que no outro dia eu estou pronto para trabalhar. Eu estou me preparando. Quando eu digo que Deus fala comigo, tem pessoas que duvidam, não tem problema, não faz mal para mim. E se ninguém quiser me acompanhar, também não tem problema. Eu vou ficar longe para ver o choro. Eu vou ficar longe porque eu vou ver o sofrimento de longe, eu não vou ficar perto. Eu não vou ficar no meio. Eu tenho a liberdade. Deus me leva para onde eu quiser ir. Se eu disser para o Senhor hoje que eu quiser ir morar lá no meio do mato, aí Ele vai arrumar para mim formas de eu viver lá sozinho. Ele me dá. Aonde eu estou, eu falo com Ele todos os dias. Eu peço para Ele que tenha misericórdia. O que eu fui pedir Ele agora? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Porque vem doença de novo, vem mais problemas. A dor, eu vejo dor nas pessoas. Pessoas com dores. Dores vem a doença. Vai ter doenças e você vai fazer o tratamento e não vai curar. O remédio não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Vamos se apegar a Deus. Então, se você não é esse homem temente a Deus, começa hoje. Passa a conhecer. Queira. Você tem que querer. E é algo muito simples. É muito simples. Deus te dá liberdade. Gente, eu trabalho. Gente, eu passeio. Eu saio, eu danço. Só passado eu sei para dançar. Eu e minha namorada saímos, jantemos. Namorada que eu digo é minha esposa. Saímos fora, jantemos. Fomos dançar, chegamos em casa feliz da vida. Deus me dá essa liberdade. Enquanto eu estou dançando, Deus cuida, Nossa Senhora cuida lá, manda os anjos cuidar do meu carro. Na viagem, estava dando chuva temporal, nós viemos que parece que nem chovia. No nosso trajeto nem choveu. Só choveu quando estamos dentro de casa. Até nisso Deus me cuida. Ele cuida do temporal. Então, será que isso não é importante para o homem? Ter saúde, ter liberdade, ter vida, viver em paz. É isso que todo mundo merece.
E isso é um direito nosso, que Deus nos deu. Mas tu tem que seguir Jesus. É o único caminho, não existe outro. Seguir Deus, seguir Jesus Cristo. Ouvir o que o teu anjo tem para te dizer. Nós temos um anjo de guarda. Então, se eu sei que eu estou fazendo algo que está me fazendo mal, por que eu faço? Se eu sei que comer demais me faz mal, por que eu como? Se eu sei que beber demais me faz mal, por que eu bebo? E se eu não posso sozinho, pede ajuda. Tenha coragem. Nós temos responsabilidade por a nossa família. Eu tenho que ser o exemplo da minha casa. Eu tenho que ser um exemplo de marido, de pai, de amigo, de vô. Exemplo. Eu, quando encontrei a graça que Jesus Cristo, eu sabia que existia algo maior que eu não conhecia, que se chamava Deus. Eu não sabia. Eu vivia com muita dificuldade. E um dia que eu descobri que Deus realmente vivia, que Ele existia, eu passei a viver uma nova vida. Mas eu quis, eu lutei, eu me transformei. Tirei tudo que era ruim de dentro de mim. Isso é uma luta constante, porque o anjo do mal existe. E ele vem para cima de nós com coisas para nos atrair, para nos tirar do caminho. Mas eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Existe a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único caminho, que é uma Bíblia sagrada. Quem não tem uma Bíblia em casa? E se não tiver e não puder comprar, eu compro e te dou. Eu dou uma Bíblia para um... E quero assim, ó, não quer ler, não tem problema. Só abra ela e põe em tuas mãos. E fecha teus olhos e fala com Deus. E você vai ver que vai começar a tua vida nova. É você querer. Tira tempo. Porque nós tiramos tempo para tudo, para fazer tudo. De menos para ter um momento com Jesus Cristo. E é para nós precisamos. Por que eu preciso vir aqui hoje? Eu não vou cobrar nada de ninguém. Eu não quero um real de ninguém. Eu não quero um centavo das pessoas. Eu não quero elogio. Eu não quero nem que vocês falem em mim. Eu quero que vocês falem de Jesus Cristo. Porque quem faz milagre é Ele, eu não faço. Ele faz tantos milagres que está ali, ó. Alguns, olha as pessoas que tinham problemas, dá uma olhadinha ali, ó, de algumas, que a maioria não estão ali. Foi Deus que pediu para botar, para que as pessoas acreditem mais nele. Jesus faz grandes milagres na casa de oração. Porque o amor se faz presente. O amor, Jesus Cristo. E é Ele. E é esse Deus que nós servimos. Deus do amor. E há muitas pessoas aqui que precisam. Não conseguem mudar. Tem o coração cheio de sentimento, de mágoa. Não faz isso. Cura. Jesus diz, perdoa teu irmão que eu te perdoo dos teus pecados. E é aí que nasce um homem novo. Aí que nasce um ser novo. É quando a gente perdoa. Tira o sentimento do coração, tira o ódio, tira a mágoa. Se você é uma pessoa que tem um coração brabo, pede para Deus que tu não quer ser mais. Senhor, me dá paz e cura meu coração. Faça que ele fique leve, que eu não seja mais essa pessoa. Mas fala com as tuas palavras, te ajoelha diante dele. Seja humilde. Te ajoelha diante dele. Seja humilde. Grande só tem um, Ele, Jesus Cristo. Deus é o grande, é o Todo-Poderoso. E é algo tão simples. Seja simples e humilde como Jesus. Jesus é tão humilde e Ele é tão simples que Ele desce e fica aqui no meio de nós. Aonde tem ouro aqui? Quem é que está vendo alguma riqueza aqui? A riqueza aqui é Jesus. Ele é a riqueza. As pessoas vivem de ilusão, se apoiam no dinheiro e não em Jesus. O dinheiro não nos segura. O dinheiro não traz nada. Simplesmente é o momento. Mas com Jesus Cristo o dinheiro tem valor. Porque traz a comida, traz a casa, mas primeiro Jesus, primeiro Deus. E aí é a nossa rocha. E aí está a nossa fortaleza. Que não vai nos faltar nada, nada, quando nós encontramos o caminho. A Ele, Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Vou sair para o recreio, hein? Tem certeza? Boa noite, meus irmãos. Eu sou o Gilberto. A um grupo de oração. Que eu sirvo a Deus. E esse é um dos dias que eu sirvo a Ele, que
nada me tira. Pode ser a festa que for. Esses dias, quarta e sexta-feira, é para mim servir a Deus. 2 dias e Ele está comigo o tempo todo, toda hora, a todo momento, está na paz, na saúde, nas horas difíceis, principalmente nas horas difíceis. Então, como eu vou deixar de vir a servir a Deus? Eu me propus, eu fui diante de Deus e de Nossa Senhora e disse para eles que eu queria servir a Deus. Fazia 5 anos que eu já estava na casa de oração. E como isso é um compromisso com Deus, e eu acho que quando a gente firma um compromisso, a gente tem que cumprir. Exceto nas horas que não for possível. E nesses 5 anos, eu estava firme, eu estava forte. Eu mudei a minha vida, eu me transformei num novo homem. Eu sou um homem antes da casa de oração e outro depois da casa de oração, que é o de hoje. E eu comecei a pedir para Deus que Ele me aceitasse na sua messe, como seu servo, como seu instrumento. E eu tinha muita saúde, nunca fui no médico. E de repente, meus irmãos, eu caí do dia para a noite. Sim, foi uma coisa muito repentina. Mas vocês pensam que isso me abalou? Não, me fortaleceu muito mais. Diante daquela dificuldade, daquele sofrimento, eu sabia que Deus estava presente comigo. Eu sabia que tinha muita gente que estava orando por mim, e gente que me acompanhava. E eu tinha certeza que eu ia sair dessa. E eu perguntei aqui para muitos aqui da casa de oração, e a maioria achava que eu ia morrer. A maioria. Eu não vi um dizer que eu não ia morrer, menos o que me acompanhou sempre e tinha certeza que era uma aprovação de Deus. E aí vocês vão dizer, pô, um câncer pelo corpo todo, só não tinha na cabeça, o resto do corpo estava tomado. E aí você vai dizer, mas aí tu foi no médico e ele te curou. Mas eu pergunto para vocês, se alguém sabe de alguém que foi curado do câncer que não era qualquer tipo de câncer, em 4 meses. Se alguém sabe, pode me dizer, porque eu não sei. E eu sou prova viva dentro dessa casa. Todo mundo sabe. Principalmente os do grupo de oração e outros amigos. O milagre de Deus na minha vida, como que eu não vou servir esse Deus de todo o meu coração? Como que eu vou deixar de não aceitar o chamado de Deus? O dia que Ele me chamar, não importa o dia da semana, eu solto tudo e vou servir a Deus. Porque Deus, mesmo que eu deixe o meu trabalho, Ele vai me providenciar tudo, tudo para isso. Eu não preciso me preocupar. Não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Porque Deus nos provém aquilo que necessitamos, o que precisamos. Daquele que serve, daquele que teme a Deus. Por isso eu
Fala para todos aqueles que estão na dúvida, não perca tempo, que cada dia que tu tiver dúvida, é um tempo perdido. É um tempo perdido da tua vida, da vida da tua família. Hoje as dificuldades da vida, das famílias, de filhos perdidos, tudo falta de Deus. É só a falta de Deus, porque não temos o entendimento que o que nos protege, que o que nos rege é Deus. É Deus. E todo aquele que serve a Ele, Deus não vai deixar em situação difícil. Vamos passar por tempestades, mas elas não vão nos derrubar. E é bem rápido. E é bem rápido. Agora, quando não estamos com Deus, aí, quando bate a escuridão, meu irmão, para te sair dessa escuridão e encontrar a luz, não é fácil. Ainda bem que muitos, por essa situação, pela dor, ainda vão e recorrem a Deus. E Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, Ele aceita, abraça e transforma, cura, liberta, protege. Porque esse é o Deus do amor. O Deus que não deixa ninguém sem uma resposta. Nós precisamos só nos endireitar o nosso caminho, endireitar a nossa vida. Andar no caminho certo. Corrigir o nosso coração. Controlar a nossa língua, a nossa boca. Olhar para o nosso próximo com olhos de amor. Principalmente para a nossa família. Para minha esposa, para o esposo, para o filho, para a filha. Porque toda discórdia, quando a gente tem dentro de casa, é porque falta entendimento. Falta Deus. Falta Deus. Quando a gente é provocado e tu não tem Deus, se transforma numa grande escuridão na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos. Vamos nos agarrar a Deus. Ele não pede muito. E é muito fácil. Nós só precisamos esquecer as coisas do mundo. Participar, sim, das coisas boas, das coisas corretas, da coisa certa. E fugir dos erros. Fugir de tudo aquilo que não pertence a Deus. Ah, mas como eu vou saber disso? Busca Deus. Vá na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não precisa ser todo dia. Mas de vez em quando vai lá. Se abastece com a palavra de Deus. Assim como o nosso corpo físico precisa ser alimentado, a nossa alma também precisa. Quem é o alimento da nossa alma? É Deus. Esse Deus maravilhoso. Esse Deus que não te deixa cair por nada. E como o César falou, é o único meio de encontrar a paz. A verdadeira paz, que não é aquela que tu tem um dia e no outro tu já não tem. Essa paz que te acompanha. Essa paz que está contigo aonde tu estiver. É esse o Deus que eu sirvo e que todos devem servir, devem seguir, devem abrir o coração para Jesus entrar. Para Jesus fazer milagre na nossa vida. Para nos transformar.
Porque esse mundo só nos leva a coisas materiais, coisas que nada nos pertence. E Deus está ali de braço aberto, esperando que você seja balançado, chacoalhado, para que você vá ao encontro dele, antes que seja tarde demais, antes que tu tenha que vir para cá chorando por coisas ruins que acontecem na nossa vida. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz: se tu estiver comigo, eu estou contigo. Tu não precisa temer de nada, nem dúvida. Acredita em mim, acredita na minha palavra. Tua vida vai ser um mar de rosa. Tua vida vai ser quando tu te pega, tu está agradecendo a Deus no teu trabalho, na tua casa. É uma vida maravilhosa. Então, meus irmãos, não perca o tempo. Se alguém de vocês tiver dúvida de que eu estou indo às coisas de Deus, eu estou perdendo tempo, você está muito enganado. Você está ganhando cada minuto que tu fica nessa cadeira aqui, cada segundo é uma bênção de Deus. É tu colhendo os frutos de Deus para te seguir a tua vida com segurança, com paz, com alegria e com tranquilidade. Só precisamos ser tementes a Deus. Não ter medo de Deus. Ser temente. Temente quando tu for abrir a tua boca para te falar coisas ruins, de xingar alguém, de julgar. Isso que nós temos que ter medo de Deus. Nós temos que buscar Ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração, porque nós precisamos, a família precisa, nossos filhos precisam. A única coisa que nos dá certeza de que nossos filhos vão voltar para casa é a nossa conversa com Deus, é a nossa entrega com Deus. Quando tu faz a tua entrega para Deus, quando os teus filhos saem, tu nem te preocupa. Quando tu vê, eles estão em casa. Porque Deus te dá essa certeza, te dá essa segurança. Então por que eu vou deixar de buscar isso, de fazer as vontades de Deus, se Ele faz todas as minhas? Está na hora de nos convertermos verdadeiramente, não da boca para fora. Não daquilo que tu fala para mim, o teu próximo, o teu amigo. Não, é o que eu me transformo. E Deus nos conhece pelo coração. Pelo coração. Não adianta nós querermos nos enganarmos os outros, porque a Deus nós não enganamos. Ele conhece nosso coração muito antes da gente fazer aquilo que precisa ser feito, o que vai fazer. Ele já sabe de tudo. Por isso eu desejo a vocês, nessa noite, vocês abram o coração e deixem Jesus e Nossa Senhora entrar. Amém? Bom, meus irmãos, boa noite. Eu fico aqui do lado de camarote, aproveitando e aprendendo, junto com vocês.
Sabe, o nosso coração é tomado, acelera, ele sai do peito. A gente fica pensando em tantas coisas maravilhosas que a gente quer trazer para vocês, para poder libertar as correntes que estão aprisionando. E pensando nesse momento maravilhoso, quero fazer uma pergunta para vocês. Desde que vocês abriram os olhos hoje, Jesus Cristo está distribuindo presente. Eu quero saber que presente que vocês receberam hoje de Jesus Cristo. Alguém teria coragem de dizer que recebeu de Jesus Cristo hoje? Vamos dizer, a vida. Mais uns dias de vida. De poder enxergar, de poder ver, de poder falar, de poder abraçar. Isso é plantar. Na verdade, amor. E o presente de hoje. O que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Essa é a pergunta. Não importa o que as pessoas... Como é que eu posso dizer para vocês assim? Eu preciso evoluir no meu profissional. Eu preciso ter um carro melhor. Eu preciso ter uma casa melhor. Tudo isso só importa se você estiver com Jesus Cristo. Porque senão não vai ser. Então, no fundo, se a gente for sincero, dizer para nós mesmos, sendo humilde, a gente não sabe o que é melhor para nós. A gente não sabe o melhor caminho. A partir deste ponto, a gente senta no banco de carona e deixa ele conduzir a nossa vida. A partir dali, ele vai começar a tirar muita coisa que a gente achou que era importante e que não é. Ao longo dessa jornada, que eu compartilho com grandes amigos que se tornaram irmãos em Cristo para mim, sobre a condução do nosso Mestre César, da Nossa Senhora, do nosso Jesus Cristo, eu aprendi muita coisa. E teve uma virada de chave para mim, dentre várias, que há um tempo, já faz um bom tempo, a minha filha estava com muita dor de garganta e febre. E a minha esposa filmou a garganta dela. E a gente veio para a oração. Quando o César tocou nela, ele disse assim, essa menina está com muita febre. Aí ele se concentrou, orou. Ele disse, não, mas ela vai ficar bem. A febre saiu na hora. A inflamação da dor de garganta, quando era de manhã, não tinha mais nada. Da próxima vez que eu vim, eu pedi para ele, como isso é possível? E a resposta foi curta, direta e muito profunda. Muito profunda. A criança tem o coração puro. O problema do ser humano é o que ele carrega no coração. Aquilo ali, quanto mais coisas ruins ele tem, menos espaço tem para Jesus Cristo. Então volta aqui e falou, qual é o compromisso que vocês têm com Jesus Cristo? Porque quem tem Deus não precisa ter medo. Qual é o nosso compromisso com Ele? O que Ele nos pede? Como é que é chamado de hoje? Presente, né? Plantem amor, abracem a esposa, o esposo, o filho, o marido. Abrace, leve uma palavra de conforto. Amanhã pode ser nós que precisamos. Então estejam perto de pessoas que andem de mãos dadas, firme, com Jesus Cristo. Na certeza, né? Com certeza de que não estamos sozinhos. Isso. Na humildade de que a gente é ser humano e que Deus é Ele. Então eu posso tropeçar. Mas se eu tiver amigos perto de mim, que são meus irmãos, eles vão vir me dar um outro, vai para cá, vai para cá. Se eu cair, eles me erguem. Então importa com quem vocês andam. Importa como vocês se alimentam. Importa porque tudo aquilo que está ao nosso redor, a maneira que a gente vive, seja as doenças, as dificuldades, ela partiu daqui. E se a gente deixar ele agir, tudo que está ao redor, ele vai corrigir. Para ele tudo é possível, ele venceu até a morte. Não tenha impossível para Jesus. Nós temos vários milagres. Gilberto, aquele que mais tem, aquele menino lá cheio de cirurgia, é o meu filho, está ali para quem quiser ver. É um presente que Deus nos deu, é um milagre que Deus nos deu.
Tem tantos que as pessoas considerariam impossíveis. Médicos, doutores, a ciência não explica. A gente não precisa que explique. A gente não precisa, né, Gilberto? Não precisa de expressão nenhuma, só precisamos de Deus. Só precisamos de E confiar. Confiar. De que Ele restaura, de que Ele nos cura e faz milagres na nossa vida, grandes milagres, todos os dias. Começando quando tu acorda. É isso. Milagre na vida, tu te acordou. Esse é o presente. Amém?